e em seguida um Vajra duplo, simbolizando a atividade universal ilumina. Um cachecol está amarrado a tudo isso, suas duas pontas representando a inseparabilidade de Mahayana e Vajrayana. Muitas vezes ele é encimado por um tridente, cujas pontas representam os 3 nadis principais. O cajado inteiro pode também simbolizar o nadi central, com o Vajra duplo, a jarra e as 3 cabeças formando os 5 chakras principais. Sua posse indica o controle do corpo surio. Quando ele é empunhado por uma única figura na dobra do braço esquerdo, representa o consorte, seja masculino ou feminino. Aqui é seguro na mão direita do meio do Eruca e é um símbolo dos meios habilidosos, enquanto a mão esquerda oposta segura a taça de crânio da sabedoria. O 11º dia, ó filho de família, desperta, escute sem distração. No 11º dia, a manifestação bebedora de sangue da família Padma, chamado de o abençoado Eruca Padma, emergirá da região oeste de seu cérebro e aparecerá à sua frente. Seu corpo é vermelho escuro na cor, com 3 cabeças, 6 braços e 4 pernas bem abertas. Sua face direita é branca, sua face esquerda azul e sua face central vermelho escura ardente. Com suas 6 mãos ele segura um lótus na primeira à direita, um cajado tântrico na do meio e um bastão na última, um sino na primeira à esquerda, uma taça de crânio cheia até a borda de sangue na do meio e um pequeno tambor na última. A mãe, a dama colérica Padma, abraça o corpo do pai. Ela envolve seu pescoço com a sua mão direita, e com a sua mão esquerda segura uma taça de crânio com sangue junto à boca dele. Não tenha medo dele, não fique aterrorizado, não fique petrificado. Seja alegre e reconheça-o como a forma de sua própria consciência. Ele é a sua deidade escolhida, portanto não fique assustado ou aterrorizado. Ele é na verdade o próprio abençoado Amitabha em união com a mãe, portanto sinta devoção em relação a eles. Reconhecimento e liberação são simultâneos. Amitabha e Pandaravasini se manifestam em seus aspectos coléricos como um lótus escarlate ardente, incendiado pela energia irresistível da paixão, luxúria e ganância, transformada na compaixão e no amor do conhecimento investigador. Eles seguram um lótus, o símbolo da família Padma, em suas mãos direitas e, como anteriormente, um sino ou uma taça de crânio em suas mãos esquerda. Como o Eruca Ratna, o Eruca Padma segura um cajado tântrico e uma taça de crânio em suas mãos do meio. As taças de crânio trazidas pelos Erucas todas contêm sangue, mas desta vez ela é especificamente descrita como estando cheia de sangue até a borda, talvez para enfatizar a conexão do sangue com o desejo que impulsiona e anima o Sansara. O pequeno tambor é seguro por uma curta alça de madeira, ele ressoa com a voz agradável do Dharma. O bastão é um outro tipo de porrete, embora o texto não especifique isso. Nas pinturas das deidades do bardo, ele sempre parece ser representado com um crânio sorridente no topo, de tal forma que é ao mesmo tempo uma arma e um símbolo da morte e da transmutação. O 12º dia, no 12º e último dia do bardo do Armata, o Eruca e a dama colérica da família Karma aparecem, acompanhados por uma grande multidão de vários tipos de Dakinis coléricas, que representam o funcionamento dinâmico de nossa consciência desperta inerente. O filho de família desperta, escute sem distração. No 12º dia, a manifestação bebedora de sangue da família Karma, chamado de o abençoado Eruca Karma, emergirá da região norte de seu cérebro e aparecerá à sua frente. Seu corpo é verde escuro na cor, com 3 cabeças, 6 braços e 4 pernas bem abertas. Sua face direita é branca, sua face esquerda vermelha e sua face central de um verde escuro majestoso. Com suas 6 mãos, ele segura uma espada na primeira à direita, um cajado tântrico na do meio e um bastão na última, um sino na primeira à esquerda, uma taça de crânio na do meio e um arado na última. A mãe, a dama colérica Karma, abraça o corpo do pai. Ela envolve o seu pescoço com sua mão direita, e com a mão esquerda segura uma taça de crânio com sangue junto à boca dele. Não tenha medo dele, não fique aterrorizado, não fique petrificado. Reconheça-o como a forma de sua própria consciência. Ele é sua deidade escolhida, portanto não tema. Ele é na verdade o próprio abençoado Amoghaziji em união com a mãe. Sinta saudade e uma devoção apaixonada. Reconhecimento e liberação são simultâneos.
A energia dinâmica e tremendamente ativa da família Karma, com suas tendências ao ciúme, a ambição e a paranoia, é transformada no conhecimento executor das ações, com a habilidade para superar todas as obstruções e atingir todos os objetivos. Em seu aspecto pacífico, a Mogazidi segura um Vajra duplo, mas aqui o Eruka brande uma espada, o símbolo alternativo da família Karma, e aquele que é mais apropriado para a manifestação colérica. Com ela, ele corta através das dúvidas, dos obstáculos e limitações de todos os tipos. Todos os outros utensílios que ele carrega já foram descritos, junto com as suas funções. A dama colérica Karma é verde clara, e ela porta uma espada e uma taça de crânio com sangue. O texto nos lembra que por mais aterrorizantes que as deidades coléricas possam parecer, assim que sua verdadeira natureza é mostrada, é fácil reconhecê-las e ser liberado. E igual a uma situação na qual estivéssemos aterrorizados por um leão empalhado, pensando que é real, mas assim que alguém nos mostra que é apenas uma imitação, todos os nossos medos se evaporam. Quando reconhecemos os Erukas como nossa deidade escolhida, a experiência pessoal da luminosidade que tivemos anteriormente na meditação se funde com a luminosidade autoexistente do bardo, como uma criança correndo para os braços de sua mãe, aparecendo de si própria para si própria, de forma a liberar a si própria, como ao encontrar um velho amigo. A autoconsciência auto-iluminada é autoliberada, entretanto, sem essas instruções. Ou se a pessoa falecida foi incapaz de ouvir e responder a elas, mesmo uma pessoa boa pode recuar a vagar no Sansara. Por isso agora, uma comitiva de deidades femininas furiosas aparece de todas as direções da mandala, em um clamor para nos incitar e nos convidar, preenchendo cada canto do espaço, de tal forma que não há como evitá-las. Elas cercam o grupo de todos os 5 Erukas, de forma que a mandala colérica inteira se revela à nossa frente. Algumas tradições dividem essas visões em um 13º e um 14º dia, completando 7 dias de visões coléricas, correspondendo aos 7 dias da primeira parte do bardo do Dharmata. Muitas dessas deidades possuem cabeças de animais e pássaros selvagens. Seus corpos são de muitas cores e elas usam chales de pele humana e peles de leopardo ou de tigre ao redor de suas cinturas. São tão grandes e assustadoras quanto os Erukas. Cada uma delas parece preencher todo o espaço. Elas gesticulam de maneira selvagem e se contorcem em movimentos vigorosos de dança. Carregam armas, emblemas de vários tipos e cadáveres do solo sepulcral. Bebem sangue e comem carne humana crua. Comer e beber substâncias tão repulsivas simboliza aceitar todos os aspectos do Sansara como fundamentalmente puros, sem fazer nenhuma distinção, e em seguida transmutá-los por completo através do ato de consumi-los. A interpretação dos emblemas trazidos pelos 3 primeiros grupos é extraída de as 100 homenagens. Primeiro, 8 Dakinis coléricas emergem das 8 direções do cérebro. Em as 100 homenagens, elas são chamadas de mães, em tibetano, Mamon, mas em liberação através da audição, são chamadas coletivamente as 8 Gauris, depois que a primeira delas aparece. Seus nomes, e os do próximo grupo, estão listados em sânscrito transliterado para a escrita tibetana. Em algumas das matrizes tibetanas, o nome Gauri foi mudado para Keori. Portam dos Mujumas traduções elas são chamadas de as 8 Eurimas. Gauri Euro, um dos muitos nomes do princípio feminino no hinduísmo. Significa branco ou brilhante ou dourado, e designa seu aspecto mais pacífico como a linda e jovem mulher de Siva. Mas aqui ela é adotada como uma deusa budista colérica e está acompanhada por uma coleção igualmente inesperada de espíritos maléficos, párias e criminosos. Eles unificam todos os tipos de contradições, beleza com horror, pureza com impureza, o mais elevado com o mais baixo, vida com morte. Demonstram claramente a natureza paradoxal do princípio das Dakinis, utilizando as mesmas coisas que nos aprisionam no Sansara para nos libertar. Como um grupo, eles correspondem aos Bodhisattvas masculinos da mandala pacífica, representando a natureza basicamente pura dos 8 tipos de consciência Registered Sign. Possuem rostos humanos, mas são de aparência feroz. Seus cabelos revoltos se erguem como chamas, seus 3 olhos se reviram e fitam, e eles dançam de maneira triunfante sobre tronos de cadáveres humanos. No leste está Gauri, a branca.
Ela representa a consciência original. Segura uma taça de crânio com sangue em sua mão esquerda, e na direita brande um cadáver de bebê como se fosse um porrete, mostrando que ela subjuga os pensamentos dualistas do Sansara. O corpo sem vida é um símbolo do estado mental original, não dualista, e já que é o cadáver de um bebê, significa que ele nunca cresceu para o mundo do ego e do outro. No sul está a amarela Shauri, a ladra. Ela representa a consciência mental, que agarra e rouba tudo o que se aproxime da sua esfera. Nos Tantras, se diz que deveríamos roubar o tesouro da iluminação dos Budas. Ela transforma o ato de roubar, de tal forma que ele conduza não ao sofrimento, mas ao despertar. Ela atira uma flecha a partir de um arco, o arco da sabedoria, lançando a flecha dos meios habilidosos. No oeste está Pramoa, paixão. Vermelha como a cor da paixão, ela é a mulher sedutora que arma as ciladas com suas artes da ilusão. Representa a consciência da mente aflita na qual os 5 venenos operam. Agita um estandarte feito com a pele de um monstro aquático sobre sua cabeça. O Makara, ou monstro aquático, é uma criatura mitológica baseada no crocodilo e combinada com características de diversos outros animais. No hinduísmo, ele é um emblema de Kama, o deus da luxúria, enquanto no budismo, é um símbolo do Sansara, que por sua vez é muitas vezes comparado a um rio ou um oceano. Pramoa o eleva bem alto como um estandarte da vitória, para demonstrar que o Sansara não é abandonado ou rejeitado, mas aceito como realmente é. No norte está a negra Vetali, a vampira. Este é um espírito horripilante que assombra os solos sepulcrais e entra e anima os cadáveres. Representa a consciência do corpo ou tato. Ela dá vida ao cadáver da existência, que é essencialmente vazio, sem ego e insubstancial. Segura um vajra e uma taça de crânio com sangue, simbolizando o estado indestrutível e imutável da realidade, que transcende a existência e a não existência. No sudeste está a alaranjada Pukazi, a mulher Pukasa, representando a consciência do olfato. Seu nome indica que ela pertence a um dos muitos grupos sociais párias, geralmente o resultado de casamentos mistos entre castas. Segura um punhado de entranhas em sua mão direita e se empanturra com elas, levando-as à boca com sua mão esquerda. Devorar intestino significa que ela consome os venenos como eles são, reconhecendo seu estado naturalmente puro. Comer com a mão esquerda é outro sinal de impureza no contexto indiano. Portanto, tudo o que diz respeito a ela desafia as convenções. No sudoeste está a verde escura Gasmari, a voraz, representando a consciência do paladar. Ela bebe o sangue do Sansara de uma taça de crânio transbordante que segura com sua mão esquerda. Em sua mão direita, segura um vajra com o qual ela mexe o sangue, trazendo pedaços de carne e osso à superfície para serem consumidos. Sangue, ossos e carne simbolizam paixão, agressão e ilusão. No noroeste está a amarelo clara Chandali, a mulher Chandala, representando a consciência da visão. Chandalas são os mais inferiores e os mais desprezados dos grupos de párias, e suas mulheres são particularmente louvadas na literatura tântrica. Ela arranca a cabeça do tronco de um cadáver, simbolizando a separação das visões falsas e enganadoras. Em seguida, segurando o coração, a fonte da vida, com sua mão direita, ela devora o corpo com sua mão esquerda. No nordeste está a azul escura Smasani, a habitante do solo sepulcral, representando a consciência da audição. Ela também está comendo um cadáver, separando a cabeça do corpo. Desta vez a ação é interpretada como a separação do apoio da existência sansárica. Ela arranca as causas que nos fazem vagar em círculos pelos 6 reinos, experimentando o solo sepulcral do nascimento e da morte repetidas vezes. Depois das 8 mães, o grupo de 8 Pisachis aparece. Elas eram originalmente seres demoníacos, cujos nomes podem se originar ou de seus hábitos de comer carne ou das cores variadas de suas cabeças e corpos. As 4 nos pontos cardeais têm cabeças de animais e as 4 nas direções intermediárias têm cabeças de pássaros. Correspondem às bodhisattvas femininas na mandala pacífica, representando a pureza natural dos objetos dos 8 tipos de consciência. No leste está Sinhamuka, a de cabeça de leão. Seu corpo é do mesmo castanho escuro ou púrpura do eruca central, indicando sua qualidade colérica. Ela representa o campo objetivo da consciência original, a esfera da realidade do Dharmadhatu.
Seus 2 braços estão cruzados sobre seus seios. Ela carrega um cadáver em sua boca e sacode sua juba flamejante, simbolizando seu completo domínio sobre o Sansara. No sul está Vyagrimuka, a de cabeça de tigre. Ela é vermelha, com seus 2 braços cruzados e apontando para baixo. Ela rosna e franze o senho, e seus olhos fitam de maneira penetrante de modo a pacificar o Sansara. Ela representa os objetos da consciência mental. No oeste está a negra Srigalamuka, a de cabeça de chacal. Srigala significa primariamente chacal em sânscrito, mas o texto tibetano diz que ela tem a cabeça de uma raposa. São animais razoavelmente semelhantes, ambos sendo encontrados buscando carniça em locais como os solos sepulcrais. Ela representa os conteúdos da mente nublada ou aflita. Brande uma lâmina em sua mão direita, com a qual fatia os intestinos, coração e pulmões ubolizando a pua e esquerda. Em seguida os devora e lambe o sangue, simbolizando a purificação natural dos venenos. No portal norte está a forma verde, de cabeça de serpente giganta, o Deva com um sino, segurando um sino e uma taça de crânio com sangue. Ela representa a equanimidade ilimitada e é imparcial em relação a todos os seres, e toca o seu sino bem alto para subjugar todos os pensamentos dos 5 venenos. Também libera a energia aprisionada dos venenos pela atividade compassiva da destruição. Depois dessas guardiãs, para completar a apresentação inteira, uma comitiva externa conhecida como as 28 damas ou yoginis se agrupa ao redor da periferia da mandala. Elas representam muitos aspectos diferentes de nossas características, funções e atividades, originando-se comumente dos venenos, mas agora brotando diretamente como expressões espontâneas da energia desperta. Nenhum canto de nosso ser é deixado sem ser iluminado e estimulado pela explosão da compaixão colérica. Elas surgem espontaneamente da energia criativa das imagens autoexistentes dos erukas coléricos. Ao contrário dos grupos anteriores de deidades femininas, os nomes dessas yoginis é dado somente em tibetano, mas é possível identificá-las em sânscrito com grande margem de acerto. Quase todas podem ser encontradas entre grupos similares nos principais tantras budistas, e a maioria delas também pode ser encontrada entre as 64 yoginis da tradição hindu, cujos templos eram centro ecumênicos de culto tântrico. Muitas delas são consortes de importantes deuses hindus, e é interessante que, embora essas deusas sejam com frequência mais bem conhecidas por seus próprios nomes, aqui elas são identificadas somente pela forma feminina do nome do deus. Isso parece conectá-las com lendas nas quais se manifestam como a força ativa do princípio representado pela deidade masculina sempre com o propósito de derrotar algum aspecto do mal. As mais conhecidas delas são as 7 mães, que também são mencionadas no Vyasamaga, Lantra, entre outros, e 6 das quais aparecem aqui. No hinduísmo são chamadas de o Sakri, o poder ou energia de seus consortes, e embora esse termo não seja usado no budismo em geral, ele se adequa perfeitamente com a função das Dakinis neste contexto. Do ponto de vista do budismo, a crença em qualquer deidade como existente fora de nós e tendo poder sobre nós é falsa e enganosa. Seu culto é materialismo espiritual, o desejo de ganhar alguma coisa a partir da atividade religiosa em vez de compreender a natureza da mente. Entretanto, uma vez que tenhamos compreendido nossa natureza derradeira vazia e a das deidades, os princípios a forças que elas representam são transformados em instrumentos do Dharma. Dessa maneira, muitas deidades da tradição hindu ortodoxa, assim como as deidades locais indianas e tibetanas menos conhecidas, foram assimiladas pelo Vajrayana, como parece ser o caso com essas yoginis. Algumas delas portam emblemas tais como o Vajra, a roda, o lótus e a jarra, simbolizando suas qualidades iluminadas. Algumas carregam armas como porretes, lanças e lâminas para destruir os venenos e cortar através da insensibilidade da percepção. Algumas bebem sangue e comem carne crua para simbolizar a aceitação e a transmutação imparcial. As cabeças de animais selvagens mostram seu perfeito controle sobre a energia bruta, seu destemor e poder, sem tramas e sem hesitação. As cabeças de aves de rapina mostram que elas esquadrinham com olhos que tudo veem os menores obstáculos e as tendências maléficas de modo a devorá-las. Elas nos convidam a experimentar a vida completamente, sem contenções, com total consciência.
Elas emergem de dentro do cérebro da pessoa nos 4 pontos cardeais. As 100 homenagens identificam esses 4 grupos com as 4 atividades Vajra. São descritas todas as yoginis como possuindo o atributo característico de suas respectivas famílias: o Vajra, a joia, o Lotus, ou o Vajra duplo, assim como os emblemas listados a seguir. Também é fornecido um esquema de cores levemente diferente. As yoginis têm as cores dadas aqui em um lado de seus corpos, enquanto do outro lado, todas aquelas do leste são brancas, todas do sul são amarelas, todas do oeste são vermelhas e todas do norte são verdes. Ver figura 6. Ambos os esquemas de cores podem ser encontrados em pinturas do bardo, ou os 4 grupos podem estar pintados somente com as cores básicas do branco, amarelo, vermelho e verde. Ver figuras 4 e 7. Primeiro, as 6 yoginis do leste aparecem, desempenhando a atividade da pacificação. Rakshasi, a demônio feminina, é de uma cor castanho avermelhada e tem a cabeça de um iaque. Segura um Vajra, ou alternativamente, uma taça de crânio. Ela personifica a crueldade e a violência sedenta de sangue transmutada na indestrutivelmente desperta. Em seguida vem a laranja Brahmi, ou Brahmani, consorte de Brahma, que representa o poder da criação universal. Ela é mais conhecida como Sarasvati, a deusa da sabedoria, da arte e da fala. Tem a cabeça de uma serpente e segura um lótus, o emblema de Brahma da criatividade e do nascimento. A serpente rege as águas da existência da qual o lótus surge. No budismo, Brahma é louvado como possuidor de poderes divinos de fala e, apropriadamente, o lótus também está ligado à fala, já que é o emblema de Amitabha, que personifica a fala dos Budas. Mahadevi, a grande deusa, é verde escura e tem a cabeça de um leopardo. Todos os grandes felinos simbolizam o destemor e a ferocidade, mas o leopardo em particular representa a energia feminina. Mahadevi é a consorte de Shiva Mahadeva, o grande deus, o princípio cósmico da dissolução e da reabsorção. Ela porta o tridente, um de seus emblemas característicos, representando o poder do yoga e o controle sobre os 3 nadis. Ele perfura os 3 venenos da paixão, agressão e ilusão. A próxima yogini pode ser identificada como Vaisnavi, a consorte de Vishnu, que é o poder todo penetrante da preservação. Ela não é realmente chamada de Vaisnavi no texto, mas sua identidade parece clara. A palavra tibetana é incomum e parece significar ganância ou desejo. Pode talvez se referir à fome pela existência que está por trás do princípio da preservação. Tem a cabeça de um mangusto, um animal que é frequentemente retratado acompanhando o deus da riqueza e vomitando joias de sua boca. Isso pode refletir seu papel como deusa da fortuna e prosperidade, no qual ela é mais conhecida como Lakshmi. Ela é azul, a cor de Vishnu, e segura uma roda ou disco, sua arma milagrosa, em sua mão. Com sua extremidade afiada como uma lâmina, ela gira em direção ao centro das hostes inimigas e as corta em pedaços. Em sua forma pacífica, a roda torna-se o símbolo do Dharma do Buda, espalhando-se em todas as direções. Kaumari, a donzela, é a consorte de Kumara, o jovem, o filho guerreiro de Shiva que nasceu para derrotar um poderoso demônio maligno. É vermelha e tem a cabeça de uma hiena. Em tibetano, a mesma palavra pode significar um urso amarelo ou branco. Ela brande uma lança curta, a arma de Kumara, que sempre acerta seu alvo quando é arremessada contra o inimigo, e em seguida retorna às suas mãos. Ela simboliza o penetrar através das falsas visões com uma percepção focada. Indrani, ou Aimbri, consorte de Indra, é branca e tem a cabeça de um urso pardo. Seu marido, Indra, é o poderoso regente dos deuses. Juntos, eles presidem o reino dos deuses, com seu vasto poder, a gratificação de todos os desejos e ilusões de imortalidade. Ela desfaz essas ilusões empunhando um pedaço de entranhas, simbolizando a transitoriedade da existência. No sul da mandala, as 6 yoginis que desempenham a atividade de enriquecer aparecem. Vajra, a adamantina, personifica tudo o que o próprio Vajra representa. Tem a cabeça de um porco, simbolizando a transmutação da ignorância e da ilusão em um despertar brilhante e indestrutível. Ela é amarela na cor e traz uma lâmina em sua mão.
A forma tradicional da lâmina é a de uma arma curva extremamente afiada, que corta os erros e as corrupções que obscurecem a face de nossa verdadeira natureza. Santi, paz, é vermelha e segura uma jarra em sua mão. Ela tem a cabeça de um monstro aquático, mostrando que superou completamente a turbulência do oceano do Sansara e o transformou em tranquilidade. A jarra contém a água da vida e concede saúde e longevidade. Amrita, o elixir da imortalidade, personifica o tesouro mais precioso dos deuses. Seu verdadeiro significado é a essência da sabedoria e do conhecimento que outorga a vida espiritual. Ela tem a cabeça de um escorpião, a mais venenosa e mortal das criaturas, mostrando que ela transmuta morte em vida. Sua cor é vermelha e ela segura um lótus em sua mão, sugerindo tanto vida quanto transmutação. Chandra, lua, é a forma feminina do deus da lua. A lua é masculina na tradição indiana e simboliza o néctar da bem-aventurança. A yogini tem a cabeça de um falcão, a ave de rapina de olhos aguçados que ataca subitamente suas vítimas e com rapidez destrói as forças negativas. Ela é branca como a lua, e segura o vajra da mente desperta indestrutível. Danda é aquela que porta um porrete. Na iconografia hindu, o porrete ou bastão é particularmente associado com Yama, o deus da morte, portanto talvez neste contexto o Danda personifique o instrumento de justiça de Yama. Tem a cabeça de um chacal ou uma raposa, animais que caçam e buscam carniça nos solos sepulcrais. Ela é verde escura e brande seu porrete em sua mão. Outra Rakshasi, demônio feminino, amarelo escura na cor, completa as yoginis do sul. Tem a cabeça de um tigre e segura uma taça de crânio com sangue, simbolizando a transmutação de sua natureza demoníaca e sedenta de sangue. No oeste da mandala, as 6 yoginis que desempenham a atividade de magnetização aparecem. Primeiro vem Bakshini, a devoradora. Ela é verde escura e carrega um porrete em sua mão. Tem a cabeça de um abutre, o pássaro que come carcaças e paira sobre cenários de carnificina esperando que a morte forneça sua fonte de alimento. Com sua arma, ela derruba as forças malignas e em seguida as devora. Rati, prazer, na tradição hindu é a consorte de Kama, o deus do amor. B vermelha da cor da paixão e tem cabeça de cavalo. O cavalo representa a força da vida e a vitalidade e também está ligado com a paixão, já que a deidade colérica de cabeça de cavalo, Hayagriva, é uma manifestação de Amitabha. Ela carrega o tronco de um cadáver humano para simbolizar a transmutação da existência comum baseada no desejo da experiência de grande bem-aventurança através da compreensão do vazio. A Nabala, a de grande força, aparece em seguida. E branca e tem a cabeça de um garuda, o mais poderoso de todos os pássaros. Carrega um porrete ou bastão para subjugar as forças maléficas. Uma herceira Rakshasi, demônio feminino, vermelha na cor e com uma cabeça de cão, se segue. Como um caçador de carniça, o cão era considerado um animal impuro e poluidor. Ela segura o vajra de indestrutível pureza em uma mão e golpeia violentamente com uma lâmina na outra, cortando para sempre os impedimentos e as impurezas. Kama, luxúria, é a forma feminina do nome do deus do amor. É vermelha como Rati e tem a cabeça de uma polpa, um pássaro elegante de crista, associado com a primavera e o surgimento do desejo. Ela atira uma flecha de um arco. Esse é o emblema típico de Kama, assim como o Cupido no ocidente, mirando as flechas do amor no coração de todos os seres viventes. No budismo, o arco simboliza a sabedoria e o vazio, enquanto as flechas simbolizam os meios habilidosos e a compaixão. Aqui Kama pode ser vista como combinando as duas tradições em um belo símbolo de transmutação da paixão em compaixão. Vasuraksa é a protetora da riqueza. Ela é verde escura e tem a cabeça de um veado. Veados representam gentileza e bondade e, no budismo antigo, eram usados como símbolo do Dharma porque estiveram presentes aos primeiros ensinamentos do Buda. Ela pode ser uma deidade guardiã, ou pode talvez ser prometida como a consorte de Kubera, o deus da riqueza. Segura uma jarra de tesouro cheia de riquezas inesgotáveis. No norte da mandala, as 6 yoginis que desempenham a atividade de destruição aparecem. Vayavi, consorte de Vayu, o deus do vento, aparece primeiro. Ela é azul e tem a cabeça de um lobo. Agita um estandarte no vento, representando prana, a força da vida, e a energia que controla o ir e vir da vida. Nari,
A mulher personifica a feminilidade. Ela é vermelha, com a cabeça de uma cabra montesa ou ibex, e segura uma estaca pontuda e afiada para empalar as forças malignas. Varaí, a porca, é a consorte de Varaha, o javali, um dos 10 avatares de Vishnu. Ela é preta e tem a cabeça de um porco, simbolizando a transmutação da ignorância. Carrega uma laçada de presas, ou com presas em cada ponta, para segurar bem forte as mentes dos seres viventes no reino da consciência. Uma segunda Vajra, a adamantina, aparece com a cabeça de um corvo ou uma gralha. Ela é vermelha e brande o cadáver de uma criança, simbolizando que o sentido de ego renasce a cada momento e é imediatamente liberado para o despertar. Manasa, aquela que tem um grande nariz, aparece com a cabeça de um elefante. A cabeça do elefante representa o domínio da maior força da mente. Ela é verde escura na correto, carrega um cadáver humano adulto em sua mão e bebe seu sangue, simbolizando a liberação do ego plenamente desenvolvido. Por último vem Varuni, consorte de Varuna, o deus da água. Ela é azul, tem a cabeça de uma serpente e segura um ninho de cobras em sua mão. As deidades serpentes são sempre associadas com a água, controlam os rios, oceanos e chuvas, e protegem o meio ambiente. Com seu ninho de cobras, ela laça e aprisiona o poder dos venenos. Depois dessas 24 yoginis dos 4 pontos cardeais, as 4 yoginis finais emergem para guardar os portais exteriores da mandala, portando os emblemas comuns aos guardiães dos portais. No portal leste está a Vajra branca, com a cabeça de um cuco, segurando um gancho de ferro. No sul está a Vajra amarela, com a cabeça de um bode, segurando uma laçada. No oeste, está a Vajra vermelha, com a cabeça de um leão, segurando uma corrente de ferro. No norte, está a Vajra verde, com a cabeça de uma serpente, segurando um sino. Elas protegem as fronteiras mais afastadas da experiência do bardo do Dharmata, o estado no qual vemos a realidade face a face. Por meio das 4 atividades Vajra, elas nos liberam de todos os laços da ilusão e bloqueiam as portas para os 4 tipos de nascimento, de modo que não vaguemos mais em direção ao bardo do vir a ser. Algumas tradições acrescentam 2 estágios posteriores ao bardo do Dharmata. Eles não estão incluídos em liberação através da audição, mas são algumas vezes ilustrados em pinturas do bardo. Ver figura 4, parte central inferior. Do umbigo, emergem as 5 dakinis das 5 famílias. Elas exlatam poses de dança como os Vidyadharas, nuas, segurando facas curvas e taças de crânio com sangue em suas mãos. Já que surgem do centro do umbigo, a morada de Ratnasambhava, elas representam as qualidades iluminadas das 5 famílias. Finalmente, do local secreto, vem o grande eruca colérico Vajrakila, ou Vajrakilaya. Ele personifica a atividade de todos os Budas e é uma das deidades mais poderosas da tradição Nyingma, que supera todos os impedimentos para a prática espiritual. Ele é azul escuro, abraçando sua consorte azul clara, e sua aparência é semelhante à dos outros erucas. Com seu par de mão superior, segura um Vajra de 9 pontas na direita e arremessa chamas da esquerda. Com seu par inferior, segura um Vajra de 5 pontas e um cajado tântrico. Com seu par de braços principal, envolve o corpo de sua parceira e rola entre suas mãos o Kila a partir do qual recebe seu nome. Trata-se de uma lâmina de 3 lados, originalmente um prego ou uma estaca, porém mais semelhante a uma adaga, que perfura ao mesmo tempo a paixão, a agressão e a ilusão. Todas as visões que surgem durante o bardo do Dharmata são as expressões espontâneas e naturais de nossa mente desperta, que não é nada mais do que o inseparável vazio e a luminosidade. Como o texto explica, nossa consciência se manifesta à nossa frente, ela aparece de si própria para si própria por meio de seu próprio poder iluminador, apenas para que possa se reconhecer e se autoliberar. Nosso estado de escravidão no Sansara não é realmente nada além de não reconhecimento, nós o perpetuamos todo o tempo. O bardo do Dharmata é uma tremenda oportunidade porque apresenta a realidade de forma clara e despida. Liberação é simplesmente ver as coisas como realmente são. Assim que enxergamos a essência da consciência em tudo à nossa volta, somos instantaneamente libertados de toda a ilusão do Sansara. Reconhecimento e liberação são simultâneos, mas,
Se somos incapazes de reconhecer, nossa confusão e nosso terror irão nos fazer perceber essas formas radiantes de nossa própria mente como demônios, deixando-nos levar para bem mais distante da consciência original não dual da base do ser. Começamos a nos sentir muito mais separados e vulneráveis, enquanto eles parecem mais externos e reais. Ó filho de família desperta, o Dharmakaya se origina do aspecto do vazio na forma das deidades pacíficas. Reconheça-o. O Sambhogakaya se origina do aspecto da claridade na forma das deidades coléricas. Portanto, reconheça-o. Quando as 58 deidades bebedoras de sangue emergem de dentro do seu cérebro e aparecem à sua frente, se você entender que o que quer que apareça está brilhando a partir da radiância intrínseca de sua consciência, irá despertar imediatamente, inseparável das imagens das deidades bebedoras de sangue. Ó filho de família desperta, se não as reconhecer dessa forma, verá todas as deidades bebedoras de sangue como senhores da morte e terá medo delas. Você ficará petrificado e desmaiará de terror. Suas alucinações se transformarão em demônios e você vagará pelo Sansara. Todas as deidades coléricas serão transformadas na forma feroz de Yama, o Senhor da Morte, também conhecido como o Rei do Dharma, e todas as deidades pacíficas serão transformadas em Mahakala, um protetor do Dharma extremamente poderoso. Agora não podemos mais perceber as visões como seres despertos, mas somente como demoníacos, maus e ameaçadores. Sentimos que eles querem nos atacar, nos machucar ou até mesmo nos matar. Começamos a solidificar o espaço, cristalizando as aparências de nossa própria mente em projeções e em seguida permitindo-nos acreditar nelas e ser completamente enganados por elas. Nos movemos para fora da experiência do bardo do Dharmata para o bardo da existência. O filho de família desperta. Quando visões desse tipo aparecerem, não tenha medo. Você possui um corpo mental de impressões kármicas. Portanto, mesmo que seja morto e cortado em pedaços, não pode morrer. Você é realmente a forma natural do vazio. Portanto, não há necessidade de temer nenhum mal. Mesmo os próprios senhores da morte se originam da radiância interior intrínseca de sua consciência. Eles não têm substância sólida. O vazio não pode causar dano ao vazio. Tenha confiança em que as deidades externas pacíficas e coléricas, os erukas bebedores de sangue, as deidades com cabeças de animais, as luzes do arco-íris, e as aterrorizantes formas dos senhores da morte não existem realmente. Eles apenas se originam da energia criativa inerente de sua consciência. Se entender isso, todo o medo será liberado em seu estado natural e, fundindo-se inseparavelmente, você se tornará desperto. A instrução nos lembra mais uma vez que todas essas visões terríveis são de fato nossa deidade escolhida, nossa natureza desperta. Poderíamos convocar essa deidade ou aquele guru para nos ajudar a compreender que elas não são nossos inimigos e que não existe nada a temer. A prece e aspiração neste estágio é muito mais longa do que os versos anteriores. Ela convoca particularmente Avalokitesvara, o Senhor de grande compaixão, ver figura 8. As 6 sílabas de seu mantra, Om-Mani-Padme-Hum, se relacionam com os 6 reinos da existência. Elas são visualizadas nas cores dos Budas dos 6 reinos, que são a presença viva da compaixão tomando forma dentro de cada reino, e que apareceram anteriormente entre as visões pacíficas do bardo. Om é branco e representa o reino dos deuses. Ma é verde e representa o reino dos deuses ciumentos. N é amarelo e representa o reino humano. Pad, pronunciado P em tibetano, é azul e representa o reino animal. Mi é vermelho e representa o reino dos fantasmas famintos. E o é preto e representa o reino do inferno. Meditando no mantra dessa maneira, podemos despertar o poder da compaixão dentro de nós e dirigi-lo para todos os seres viventes, enquanto ao mesmo tempo transmutamos os venenos que levam ao renascimento nos 6 reinos. Assim como a natureza de tudo o que vemos é a forma da deidade, também tudo o que ouvimos é realmente a vibração subjacente sagrada do mantra. O rugir ensurdecedor do trovão cósmico e os gritos violentos, ameaçadores, dos demônios no bardo, todos se tornam o som libertador das 6 sílabas, transformando nossa percepção de tal forma que reconhecemos a verdadeira natureza das visões.
Quando, através das intensas impressões kármicas vago no Sansara, no caminho luminoso de abandonar projeções de medo e de terror, possam os abençoados, pacíficos e coléricos, ir à minha frente, as damas coléricas do espaço atrás de mim, ajudem-me a cruzar a passagem perigosa do bardo, elevem-me ao perfeito estado desperto, separado dos entes queridos, vagando sozinho. Agora, quando as formas vazias da autoexibição aparecem, possam os Budas enviar o poder de sua compaixão de forma que o medo e o terror do bardo não surjam. Quando as 5 luzes claras do conhecimento brilharem destemidamente, possa eu me reconhecer. Quando as formas dos seres pacíficos e coléricos aparecerem destemido e confiante, possa eu reconhecer o bardo. Quando eu sofrer por meio do poder do mau karma, possa minha deidade escolhida remover todo o sofrimento. Quando o som natural do Dharmata rugir como 1000 trovões, possa tudo se tornar o som das 6 sílabas. Quando eu seguir meu karma sem um refúgio, possa o grande Senhor da compaixão ser o meu refúgio. Quando eu sofrer os resultados das impressões kármicas, possam o samadhi da bem-aventurança e da luminosidade surgirem, possam os 5 elementos não se erguerem como inimigos, possa eu ver os reinos dos 5 Budas. Esta seção do texto conclui repetindo mais uma vez a importância vital da prática durante a vida e o grande benefício de mesmo simplesmente ouvir esse ensinamento. Isso mostra que a maioria das pessoas estão assustadas e confusas na hora da morte, quer estejam habituadas a meditar ou não, precisam da ajuda dessa orientação através do bardo. Então, se elas praticaram enquanto estavam vivas, aquelas que reconheceram a natureza da mente e conquistaram estabilidade em sua compreensão estarão muito fortes quando a luminosidade da morte aparecer, e assim atingirão a liberação. Aquelas que ganharam experiência no yoga da deidade estarão muito fortes quando as visões das deidades pacíficas e coléricas aparecerem, portanto elas também reconhecerão e serão liberadas. Ele é chamado grande liberação através da audição porque simplesmente ouvi-lo é suficiente. Mesmo as pessoas que cometeram os 5 pecados mortais podem ser liberadas ao ouvi-lo, portanto grande é o poder desse ensinamento. Ao mostrar exatamente como reconhecer a natureza desperta das visões, ele corta através de tudo o que normalmente nos obstrui e penetra direto na essência de nosso verdadeiro eu, não importando quais possam ser as circunstâncias. Como diz a frase final desta seção, ele extrai a essência de todo o Dharma. Qualquer que seja a prática que tenhamos usado durante a vida, esse ensinamento vai direto ao seu âmago. No bardo, não somos restringidos pelas limitações do corpo físico, e se diz que a inteligência é 9 vezes mais clara. Portanto, mesmo que só tenhamos ouvido esse ensinamento uma vez, sem entendê-lo naquele momento, no bardo é possível lembrá-lo exatamente, palavra por palavra, e apreender seu significado instantaneamente. Portanto, ele deveria ser ensinado a todo mundo durante suas vidas. Deveria ser lido ao pé da cama de todos os que estão doentes. Deveria ser lido ao lado do corpo de todos os mortos. Deveria ser espalhado por toda parte. Mas tudo isso depende do poder das conexões e do adhisthana. Nunca teríamos tido nenhuma chance de ouvi-lo ou de lê-lo, se não houvéssemos feito previamente algum movimento em direção a ele e estabelecido alguma ligação. Gradualmente, por muitas vidas, nosso entendimento e resposta a ele cresce, de tal maneira que, subitamente, uma única palavra pode ser suficiente para reavivar nosso conhecimento inato. Nunca devemos esquecer que, junto com o mal que indubitavelmente fazemos e com os resultados kármicos que criamos continuamente para nós mesmos, também perpetramos uma vasta quantidade de coisas boas durante nossas vidas e plantamos incontáveis sementes de potencialidade positiva. Encontrar-se com ele é de grande boa sorte. Ele é difícil de ser encontrado, exceto por aqueles que purificaram os véus obscuros e desenvolveram a bondade. Mesmo se a pessoa se encontra com ele, é difícil assimilá-lo. Quando a pessoa o escuta, é liberada simplesmente por não desacreditar. Portanto, ele deveria ser tratado como o bem mais precioso. Ele extrai a essência de todo o Dharma. Capítulo 15. Na porta do útero. Depois de desmaiar de terror frente às visões das deidades coléricas, a consciência da pessoa falecida acorda para a existência como um ser do bardo com um corpo mental sutil. Portanto, esse período é chamado o bardo da existência ou o bardo do vir a ser.
Ele dura até que a pessoa falecida entre na próxima vida, seja através da concepção ou do nascimento espontâneo. Esse é o bardo em seu sentido original, a transição entre morte e renascimento. E chamado de o bardo da existência porque o sentido do eu e do outro, do corpo e do mundo externo, são todos trazidos à existência pela mente por meio do poder do desejo e do apego. A existência no budismo sempre implica dualidade. Ela é marcada pelas três características de impermanência, sofrimento e não ser. O bardo da existência corresponde ao que a maioria das pessoas pensam do estado de pós-morte, quando nossa vida passada é recapitulada e nossa futura é decidida. Ele é dominado pela lei do Dharma. Aqui, as consequências de nossos pensamentos, palavras e atos tomam forma frente aos nossos olhos. E um estado extremamente volátil e fluido, descrito como pleno de terror e sofrimento. Nossas percepções e o ambiente ao nosso redor estão continuamente mudando, à medida que os efeitos das ações passadas vêm à superfície, como as memórias distorcidas dos eventos do dia anterior durante um sonho. Como diz o texto, é pelo seu próprio karma que você está sofrendo assim, portanto não pode culpar ninguém mais. A instrução para esse estágio, o claro lembrete do bardo da existência, deveria ser lida em voz alta a partir do 10º dia após a morte. Vários períodos de tempo são mencionados nesta seção, e não são inteiramente consistentes, mas deveríamos nos lembrar que nosso conceito de tempo não se aplica realmente ao bardo, e o que acontece nele depende inteiramente do estado espiritual e do karma da pessoa falecida. Dizem-nos que esse bardo dura em geral 21 dias, mas isso pode ser qualquer coisa entre 1 e 7 semanas. De acordo com outros comentaristas, ele pode ocasionalmente continuar por muitos meses ou mesmo anos. A cada 7 dias, a pessoa passa muito rapidamente pela experiência de morte, pelas visões do bardo do Dharmata e pelo despertar de novo no bardo da existência. Isso pode ser comparado à nossa vida presente, na qual a sequência de se dissolver, entrar em um espaço de infinitas potencialidades e emergir mais uma vez acontece continuamente em muitas escalas de tempo diferentes. A consciência de vigília se dissolve quando adormecemos. Passamos muitas horas no que consideramos ser a inconsciência, e em seguida retornamos ao estado de vigília. Dentro daquele período inconsciente, os sonhos surgem, se dissolvem e surgem novamente. Na vida em vigília, um sentimento dominante se desfaz e deixa uma lacuna de incerteza até que outra emoção o substitua. E durante todo o tempo, pensamentos e sentimentos efêmeros vêm e vão. Um estado mental morre, existe um momento de abertura, em seguida um outro estado mental nasce. Se pudermos nos acostumar a ver todo esse processo como um jogo da ilusão, isso irá nos ajudar a evitar o apego à oportunidade de renascimento quando estamos no bardo da exis, quando a consciência emerge do estado de luminosidade. Experimentamos instantaneamente as 3 visões da luz em ordem inversa, preta, vermelha e branca, e os 80 instintos básicos da ilusão, paixão e agressão tornam-se ativados. Na corrente mental. Ao mesmo tempo, as formas sutis dos elementos surgem, a energia do ar emerge do espaço, o fogo do ar, a água do fogo e a terra da água. A reaparição desses fenômenos sutis cria o corpo mental do bardo, determinado pelas impressões kármicas ou tendências da consciência original. Esse ser do bardo é conhecido como Gandharva, um tipo especial de fantasma faminto. Não estamos na verdade em nenhum dos 6 reinos neste ponto, mas se permanecermos por um tempo muito longo sem encontrar um novo renascimento, podemos nos tornar fantasmas famintos em pleno desenvolvimento. Gandharvas são conhecidos como comedores de aromas, porque vivem do aroma dos alimentos, mas só podem obter sustento de alimento que tenha sido dedicado a eles. Portanto, sem isso, sentem anseios de fome como se tivessem corpos de carne e osso. O livro descreve sua natureza em grande detalhe ao citar e comentar um verso tradicional, tendo a forma física de existências passadas e futuras, completa com todos os sentidos, movendo-se sem obstrução.
possuindo poderes milagrosos resultantes do karma, sendo vistos pelo puro olho divino e por aqueles de natureza afim. As impressões kármicas que formam o corpo do bardo são impressões deixadas na consciência original, que criam padrões que tendem a certos hábitos de existência, de características, de ambientes e assim por diante. De início, as memórias da vida anterior são muito fortes e as tendências daquela vida ainda prevalecem, portanto sentimos que ainda possuímos nosso antigo corpo. Gradualmente, a conexão se desfaz e as tendências que estão nos empurrando em direção a uma nova existência predominam. Quando isso acontece, começamos a sentir que já habitamos o corpo de nossa próxima vida. Quando o verso fala de uma forma física, está se referindo aos corpos de nossas vidas passadas e futuras, não ao corpo do bardo. O corpo que experimentamos no bardo é puramente mental e imaterial, mas parece absolutamente real. Por isso estamos constantemente com medo de sermos feridos ou mortos. Entretanto, essa forma tem diferenças significativas de nossos corpos reais, passados e futuros. Ela é perfeita, como um corpo ideal da era dourada, e brilha com sua própria luz. Já que é imaterial, não deixa pegadas, não projeta sombras e não produz reflexos. Não existe nenhuma incapacidade física, nenhuma deterioração dos sentidos ou deficiência mental. A inteligência está 9 vezes mais clara, uma expressão que significa absolutamente clara. Temos poderes paranormais, tais como clarividência, a habilidade de passar através dos objetos sólidos e a habilidade para chegar instantaneamente aonde quer que desejemos, apenas pensando nisso. Existem só 2 lugares aonde não podemos ir. Um é o útero de nossa futura mãe, o que significaria que entramos em nossa próxima vida no Sansara. O outro é o assento Vajra, o lugar onde o Buda sentou em meditação e onde ele despertou, o que simboliza a conquista da iluminação e significaria que entramos no Nirvana. Os poderes sobrenaturais que possuímos são explicados como sendo simplesmente o resultado temporário do karma, e não conquistas espirituais genuínas realizadas através da meditação. Somos advertidos de que eles não são adequados e não deveriam nos distrair, mas ao mesmo tempo são úteis porque nos possibilitam ouvir e aplicar as instruções. Um dos poderes adquiridos em níveis mais avançados de meditação é o olho puro divino, ou olho dos deuses, que pode perceber seres viventes em todos os 6 reinos, assim como no bardo. É dessa maneira que mestres consumados são capazes de ver e se comunicar com a pessoa falecida, embora isso só seja possível se eles se concentrarem em ver e se sua meditação não for perturbada. O texto distingue isso da visão sobrenatural que pertence ao estado do bardo, pela qual seres do mesmo tipo que vão renascer no mesmo reino são capazes de ver uns aos outros. Todas essas habilidades são sinais de que a pessoa está morta e vagando pelo bardo da existência. Elas são explicadas em detalhes, de tal modo que a pessoa falecida irá reconhecê-los e entender o que está acontecendo. De início, os mortos não percebem que estão mortos. Sentem que ainda possuem seus antigos corpos e não conseguem entender por que seus antigos amigos e parentes os estão ignorando. Tentam desesperadamente se comunicar, vagando sem destino em frustração e desespero. O sofrimento causado por essa rejeição é uma grande agonia, como a dor de um peixe rolando na areia quente. Todas as emoções por que a pessoa falecida passa são traduzidas em experiências físicas extremamente vívidas. O filho de família desperta, soprado pelo vento inquieto do karma. Sua mente, sem apoio, cavalga indefesa o cavalo do prana como uma pena carregada pelo ar, balançando e flutuando. Todo o tempo haverá uma neblina cinza como a luz pálida de uma madrugada de outono, nem dia nem noite, o furacão do karma turbilhonando com violência, absolutamente aterrador e insuportável, irá empurrá-lo por trás. Não tenha medo dele, ele é a sua própria alucinação confusa. À sua frente está a escuridão densa, absolutamente aterradora e insuportável, gelando o seu próprio sangue com gritos de atacar e matar. Não tenha medo dela. Aqueles que fizeram muito mal verão hordas de demônios comedores de carne como resultado de seu karma, brandindo armas, emitindo gritos de guerra, gritando matar e atacar. Você sentirá que está sendo caçado por animais selvagens e perseguido por exércitos através da neve, da chuva, de tempestades e escuridão.
Ouvirá sons de montanhas desmoronando, de lagos inundando, de fogo se espalhando e de ventos ferozes surgindo. Em terror, você fugirá para onde puder, mas será cortado pelos 3 abismos à sua frente, branco, vermelho e preto. Eles são profundos e pavorosos, e você estará a ponto de cair em um deles. O filho de família desperta. Eles não são realmente abismos, são agressão, paixão e ilusão. Reconheça isso agora como o bardo da existência e chame pelo nome do Senhor da grande compaixão. No bardo anterior, nossa verdadeira natureza foi revelada em seu estado básico de pureza através das formas automanifestadas das deidades. Mas agora nossa natureza confusa se manifesta por meio de aparições demoníacas surgindo do karma. À medida que os elementos retornam, se manifestam externamente sob formas ameaçadoras, nas palavras do verso que foi citado no capítulo 5, como inimigos. A terra se transforma em montanhas desmoronando sobre nós, a água se torna uma grande inundação que nos leva de roldão para longe, o fogo vocifera em toda a nossa volta e nos chamusca, e o ar é um vento violento que nos fustiga incansavelmente. Paixão, agressão e ilusão jazem em espera, como abismos traiçoeiros que se abrem embaixo de nossos pés. Todos os nossos demônios interiores, o resultado kármico do mal que fizemos e da dor que causamos, perseguem-nos com fúria vingadora. Essas experiências são todas a autoexibição natural de nossa própria mente e não devemos ter medo delas. Mas também somos advertidos contra o apego às aparências ilusórias resultantes do karma positivo e contra uma atitude de apatia em relação às aparições neutras. Aqueles que desenvolveram a bondade, foram virtuosos e praticaram o Dharma sinceramente se encontrarão com todo o tipo de desfrute perfeito e experimentarão todo o tipo de perfeita bem-aventurança e felicidade. Aqueles que foram insensíveis e indiferentes, que não fizeram nem bem nem mal, não experimentarão nem prazer nem dor, mas somente insensibilidade e indiferença surgirão. O que quer que aconteça, ó filho de família desperta, qualquer felicidade e qualquer objeto de desejo que surjam dessa forma, não seja atraído por eles ou os deseje. Ofereça-os ao guru e as 3 joias. Abandone o apego e o anseio de seu coração. E se a experiência da indiferença sem prazer ou dor se manifestar, repouse sua mente no estado do Mahamudra, livre tanto da meditação quanto da distração. Isso é muito importante, já que todo mundo sem dúvida desempenhou ações boas, mas e neutras. A consciência da pessoa falecida é jogada para todos os lados pelo vento do karma entre essas várias experiências. Embora a mente desincorporada tenha poderes paranormais e possa ir aonde quiser, ela é incapaz de sossegar por um só instante e anseia por encontrar abrigo e descansar. Finalmente, ela percebe que morreu. Quando essa percepção surgir, seu coração irá subitamente ficar vazio e frio, e você sentirá dor intensa, ilimitada. Então a consciência falecida irá vagar por todo lugar procurando por um corpo. Ela pode até tentar retornar ao seu antigo corpo, mas é muito tarde. Mesmo se você tentar entrar em seu próprio cadáver repetidas vezes, o inverno o terá congelado ou o verão o terá apodrecido, ou sua família o terá cremado ou enterrado em um túmulo, ou dado aos pássaros e aos animais selvagens. Porque um longo tempo se passou no bardo do Dharmata, portanto você não encontrará lugar onde possa reentrar. Seu coração irá desfalecer, e você sentirá que está sendo espremido entre todas as rochas e a terra pedregosa. Esse tipo de sofrimento é o bardo da existência. Mesmo se procurar por um corpo, não encontrará nada a não ser sofrimento. Portanto, corte fora esse seu anseio por um corpo e permaneça no estado onde nada precisa ser feito, sem